Tá? Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por estarmos aqui mais um domingo, mais um dia de palestra aqui do Pequeno Templo. E hoje nós estamos aqui com o Ladislau, né, Ladislau? Lê um pouquinho aqui sobre o seu currículo. É formado em Engenharia Mecânica, pós-graduado, além de ter licenciatura em Matemática. É espírita desde 2003, efetuando diversos trabalhos na doutrina. Então é isso, Ladislau. Muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar hoje um assunto meio polêmico, né, meu amigo? Mas que faz todo sentido aqui para nós. E agora é contigo. Se você já quiser fazer a abertura, fique à vontade. Já dá sequência depois na sua palestra, fique à vontade, tá? Obrigado, viu? Ok. Serenando nossos pensamentos, equilibrando nossas emoções para que possamos ter, nesse encontro online, realmente um intercâmbio produtivo de troca de informações, de um conteúdo que vai nos promover o crescimento tanto intelectual como moral dentro dos valores da nossa doutrina espírita, dentro da proposta do nosso mestre Jesus. Como de costume, nesse horário, estamos reunidos, imbuídos do propósito comum de falarmos a mensagem do mestre e do nosso aprendizado. Pedimos a todo o plano espiritual amigo que nos acompanha nessa jornada, que estão sempre conosco, nos orientando, nos intuindo. Agradecemos sempre essa presença, esse carinho. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, esse amigo incondicional de todos os momentos. Agradecemos pelo seu amor, pelo seu evangelho maravilhoso, pelos seus ensinamentos. Acreditando estarmos todos amparados pelo plano espiritual, acreditando fielmente na bondade infinita de nosso Pai Criador, na sua justiça e no seu amor, agradecemos pelo dom da vida, por mais esta oportunidade maravilhosa de termos essa razão, de termos essa capacidade de passar as nossas impressões, passar o nosso aprendizado, essa troca, essa permuta de valores morais. E assim, agradecidos, com muito amor no coração, com muito boa vontade, pedimos permissão ao nosso Pai Criador para iniciarmos nossa palestra de hoje dentro da nossa proposta cristã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, agora é só compartilhar e iniciar, tá bom? Se tiver dúvida, você me chama aqui. Tá. Já apareceu? Tá aparecendo só a tela preta. Precisa só aí, agora sim. Agora tá ótimo. Foi. Ok. Pronto? Alexandre, está claro aí? Tudo certinho. Uma boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre o binário evolucionismo versus criacionismo, usando
como referência a nosso entendimento dentro do Espiritismo. No Espiritismo, nós que acreditamos realmente sermos espíritas, a nossa crença é baseada em 5 pilares: Deus, a reencarnação, a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual, a imortalidade do espírito, a vida eterna, e evolução. Esses 5 pilares são pilares fundamentais para o espírita. Os 5. Não pode ser 4, nem muito menos 3. Tem que ser os 5. Quem dos 5 não acreditar, não aceitar, um deles realmente não é ainda espírita. Mas vejam bem que aí dentro desses 5 pilares está a evolução. Evolução é a nossa palavra-chave hoje, evolução. O Espiritismo também, ele é dirigido, ele é estruturado em 3 propostas. A proposta religiosa, a proposta filosófica e a ciência. Ciência. Então, estamos falando em ciência, estamos falando em evolução. Bem, vamos então iniciar nossa jornada, começando pelo criacionismo. Criacionismo. Todo mundo, eu acredito, né, pelo menos a maioria, conhece essa proposta, né, da Gênese de Moisés, a Gênese mosaica, que é a bíblica, né, sobre a criação do universo ou do planeta, como cada um achar que deve usar o termo. Todo mundo sabe, conhece dentro, tanto foi evangélico como o catolicismo, em geral, que usa a Bíblia como o seu norte, 100% da Bíblia, né? Deus criou o mundo em 6 dias. E estava cansado, né? Estressado, no 7º descansou. É difícil imaginar Deus descansando, né? Mas descansou. Bom, não tem muito o que falar disso aí, porque o Jardim do Éden, toda aquela história de Adão e Eva, né? Que todo mundo sabe. Isso é um assunto conhecido de todos nós. Isso, alguns acreditam que pregam que faz 6.000 anos, mas a maioria das vozes afirmam que aconteceu há 10.000 anos. Bom, não vamos contestar essa proposta ou essa crença, porque nós estamos aqui não estou para discutir o que os outros pensam, nossos irmãos acreditam. Estamos para avaliar dentro da lógica espírita, que usa a razão como impulso para a nossa crença, baseado na proposta cristã, evidentemente. Então, está aí. Criacionismo é isso. Não tem muito o que falar. 10.000 anos atrás, Deus criou o mundo, Adão e Eva, aí teve Caim e Abel, Caim matou Abel, depois Caim saiu lá para o leste do Éden, encontrou uma cidade que não sei de onde saiu a cidade, mas não importa. E aí ficou nisso aí. Deus criou tudo o que existe aqui no nosso universo exatamente como é hoje. Tá? Exatamente como os animais, o homem,
exatamente igual hoje. Portanto, não houve mudança. Vamos, então, agora para o mais complexo um pouco, que é evolucionismo. Aí já muda. Agora estamos em paciência. No slide anterior, é 100% religião. Agora estamos no evolucionismo, 100% ciência. Saímos de um polo para outro. Evolucionismo. A maioria conhece, ouviu falar disso aí na escola, né? Que, em 1859, escritor Charles Darwin, britânico, lançou a sua obra após muitos anos de estudo, viajou pelo mundo, pela América do Sul, então, vendo as evoluções dos animais, e lançou um livro que ficou famoso, e é famoso até hoje, que revolucionou as crenças da origem dos seres, a origem das espécies. A origem das espécies. Esse livro afirma, prega com dados que ele levantou, pesquisou, que todos os seres vivos partiram de uma célula primordial que foi evoluindo e adaptando-se às necessidades de sobrevivência. Partiu, olha que interessante, mas levantou a grande questão, partiu de uma célula primordial. Bom, começou a complicar um pouco, né? Porque e a célula primordial saiu de onde? Nós sabemos que a célula é a unidade básica do ser vivo. É o tijolo na casa, o tijolo é como se fosse um tijolo na casa. A célula, com algumas vertentes, um detalhezinho, a essência é essa. A célula é a estrutura básica, o elemento básico, primordial, fundamental do ser vivo. Bom, então, temos um impasse. Bom, portanto, o evolucionismo de Charles Darwin, que é o único que existe, mas eu coloco o nome dele porque foi ele que lançou isso aí, acredita que, olha bem, eu vou frisar, a matéria evolui. Isto é, os seres vivos, matéria, foram evoluindo, matéria. Evolução da matéria. Bom, vamos agora, então, continuando a ciência, tá? Agora, vamos falar bastante agora sobre ciência. Big Bang. Todo mundo já conhece, pelo menos ouviu falar do Big Bang. Bom, está provado. Não é uma teoria, o Big Bang existiu. Tem algumas questões a serem definidas, mas, na essência, aconteceu uma grande explosão, certo? Uma hiperinflação. Eu queria que eu coloquei essa frase chamativa em cima, essa proposta, espíritas, amai-vos e instruí-vos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Eu quero dizer o seguinte com isso aí, que nós vamos agora passar meia hora estudando ciência, instruindo-nos dentro da ciência. O Espiritismo está aí nos impulsionando a instruir. E para instruir, temos que estudar, temos que pesquisar. Portanto, está dentro, o espírita, todo mundo sabe disso, pela minha maioria sabe, que o espírita é conotado por ser um estudioso, a grande maioria. Não quer dizer que quem não estuda não vai para o céu, entre aspas, não vai evoluir. Não. É que o estudo, a instrução, nos ajuda a entender, a decidir com mais clareza a nossa opção de vida. Ajuda.
mas tem pessoas que não sabem ler nem escrever, não lê nada, e são seres maravilhosos. Não estou colocando isso em questão, dizendo que a instrução nos ajuda. O espírita, por si só, precisa, se possível, instruir. Porque a gente sabe que os jovens estão sempre em conflito com os valores religiosos. Elas se apegam ao ateísmo, alguma coisa que é muito fácil. Você tem que ter argumento, muitas vezes, para não persuadir, mas para convencer. É diferente, tá? Persuadir de convencer. Convencer. Vencer como? Convencer a seus entes queridos, filhos e amigos. Então, por que da opção espírita e da crença espírita? Por que o ateísmo é incompatível com a lógica do espírito, lógica do ser, lógica dos valores? Mas, e além disso, para nos ajudar a entender o porquê que optamos por A ou por B. Então, olha bem, há 13,8 bilhões, bilhões de anos, aproximadamente, ocorreu essa explosão, ou essa hiperinflação, porque é uma bola, exemplo, uma bola que explodiu e está até hoje expandindo, viajando no tempo. Nesse momento da explosão, a temperatura chegou a 10 elevado a 32, isso é, um 10 com 32 zeros de temperatura, graus Celsius. Nada, nesse momento, pode existir em termos de matéria aglutinada, era só energia. Porque quanto mais calor, mais volátil, mais energia se tem. Bom, então esse evento é ciência, está provado que existiu há 13 bilhões de anos. Bom, até aí, ciência, não estamos questionando nada, vamos para frente. Eu queria só colocar, porque muitas, talvez, de vocês não lembrem mais, eu quero abrir um parênteses para falar sobre o átomo, tá? Porque vai ser muito importante para a gente entender o átomo. Então, é simples, tá? Só para lembrar. O átomo, a palavra átomo, que é do grego, quer dizer de possibilidade, de não, né? Então, átomo é não divisível. Isto é, não divisível. Isso na Grécia, aconteceu há 400 anos antes de Cristo, por um estudioso, um filósofo, na época era tudo filósofo, um grego, Leucimo, que lançou essa ideia do átomo, que para eles era o último reduto da matéria, o último elemento, o menorzinho, era não divisível. Hoje já sabe que hoje o átomo é dividido já em milhares de partículas. Tá? Bom, então, o átomo, observem isso aí, toda a matéria é formada de átomo. Toda a matéria é formada de átomo. Beleza. Observe esse esquema, esse desenho, essa configuração aí, ela não tá em escala, tá? Pra vocês terem ideia, está girando em volta aí, são os elétrons. Nesse caso, tem 3 elétrons girando em volta do núcleo do átomo, que é o nêutron e o próton. Isso é ciência. Para ser espírita, tem que entender de ciência. Quem fez 2º grau sabe disso. Portanto, para ser espírita, tem que ter o 2º grau. Brincadeira. Vamos lá. Cuidado com átomo e molécula. Tá? Átomo é uma coisa. O átomo é o elemento primário. Quando você junta um ou mais átomos, 2 ou mais, desculpa, você forma uma molécula. Já mudou. A água é H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Molécula. Já está crescendo. Mas eu coloquei essa célula no meio do caminho, porque para diferenciar, tá? Vamos falar de célula mais tarde um pouquinho, mas para diferenciar. Molécula é na matéria, agrupamento de átomos forma molécula. A célula é a unidade do ser vivo, só tem célula no ser
vivo, vida orgânica. Portanto, a pedra não tem célula, ela tem átomo que vai ter molécula. Certo? Bom, portanto, célula é no ser vivo. Molécula, lembre-se, mas só que o ser vivo é formado de átomo também. Mas o ser mineral, o mineral em si, a pedra não tem célula, ela tem átomo, molécula. O ser vivo tem átomo, a molécula, que faz parte da matéria nossa, e tem a célula, que é parte da vida, elemento básico da vida orgânica. E finalizando, também aproveitando, vamos usar esse assunto na frente, o FCU, fluido cósmico universal. Toda a matéria, advém dele. Não fala matéria, o perispírito é matéria, que tem essenciada, muito sutil, mas é matéria. Fluido cósmico universal é matéria. O que é o fluido? Desculpa. Fluido vital é matéria. O que é o fluido vital? É a energia, ou colocar assim, é o fluido que que conduz a vida orgânica. É o que dá, não é que dá, ele mantém a vida orgânica. Quando o corpo, o homem, vou colocar o ser humano, perde o fluido vital, ele morre. Os órgãos param de funcionar. Bom, então, toda a matéria vem do fluido cósmico universal. Toda a matéria, tudo. Os átomos, as moléculas, matéria. Falei espírito. Portanto, tudo que existe, imaginar o mar, os peixes no mar, tudo. O mar é o fluido cósmico universal. O peixe são os planetas, as galáxias, nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Tudo que existe no universo, energia escura, energia clara, energia força escura, tudo isso faz parte do fluido cósmico universal. É o hálito do Criador. É de onde todos os engenheiros siderais retiram a matéria para fabricar, construir os mundos, as galáxias, os universos. É desse fluido cósmico, é a matéria de onde se retiram todas ali é feito os universos. Os engenheiros, os espíritos, né, de alta hierarquia que trabalham, são os co-criadores em primeiro plano. Nós somos co-criadores em terceiro plano, algo assim, mas os co-criadores em primeiro plano é que processam, que produzem, que criam os universos e por aí afora. Bom, fluido cósmico universal é matéria. Bom, eu queria só comentar aqui, ó. Aí no átomo, só para ter uma ideia de referência de tamanho, o átomo, se juntar 10 milhões de átomos, pegar o átomo do nitrogênio, 10 milhões de átomos, juntar tudo, em linha assim, é tamanho da cabeça de um alfinete. 10 milhões de átomos. Agora aqui, observem, esse núcleo do átomo, esse centro onde tem o próton e o nêutron, imagina um estádio de futebol. Maracanã. Se lá no centro tem a bolinha de futebol, esses elétrons estão girando na arquibancada. Então, o átomo é um espaço vazio. Portanto, se pegar nosso corpo e tirar o vazio, nosso corpo fica o tamanho quase da cabeça de alfinete. Porque, na verdade, é tudo vazio. Um átomo, o núcleo, é uma bolinha de futebol no centro do gramado e o elétron está girando lá nas arquibancadas. Então, imaginem que é um vazio. E por que fica denso a nossa pele, o nosso corpo e tal? Porque pela velocidade de movimento. Quanto mais rápido, mais denso, mais concreto. Portanto, está aí átomo, molécula, célula, fluido cósmico. Bom, vamos falar agora
Vamos fazer um pouquinho de esforço para pensar. Quando aconteceu a explosão ou a hiperinflação no Big Bang, que estava 10 mais 32 graus de temperatura de graus Celsius, milésimo de segundo depois, vai baixando a temperatura. Quando chegou em torno de 5.000 graus, observem o que aconteceu. Imagine 5.000 graus. Aí começou a ter condição de ter alguma substância sem ser energia pura. Agora começa a jornada do espírito, com E minúsculo, princípio espiritual. Vai começar agora. Por enquanto, falando matéria, fluido, cobra, matéria. Agora, começamos a entrar na parte espiritual. Quando esfriou um pouquinho, chegou a 5.000 graus, por aí, começou a aparecer o quê? Inicialmente apareceu partículas, que são os leptons e os quartos. São as duas partículas, prestem atenção, são as duas, vocês vão falar muito aqui no futuro, tá? As duas partículas iniciais da matéria, o quartzo e o lepton. Esses dois ainda não tem espírito, né? Esses dois juntaram, o lepton fez o elétron e o quartzo, próton e nêutron. Fez o primeiro átomo, aglomeraram, fizeram o primeiro átomo. Aí, o que aconteceu? Tchan. Nesse momento que apareceu o primeiro átomo, devido à união do quartzo, o processo com o lepton, primeiro átomo, esse atozinho aí, o espírito apareceu. O espírito, com E minúsculo, não é o espírito ainda nosso independente, princípio espiritual, também pode ser, atuou, apareceu. De onde apareceu? Aí que vem. Agora, Deus, que temos Deus, matéria e espírito. Deus, matéria e espírito. Deus, centelha divina, lançou, que seria o espírito, centelha divina, lançou ele, não sabemos como. Essa partícula espiritual que entrou e comandando a jornada da matéria. Isto é, naquele momento, o primeiro átomo, pá, o princípio espiritual apareceu. Sabe por quê? Porque o princípio espiritual, o espírito, não existe sem a matéria. Não tinha matéria, não tinha espírito. O espírito só existe com a matéria. Ele precisa da matéria para viver, para existir, e ele vai intelectualizar a matéria, mas vou chegar lá. Mas quero só lembrar que quando apareceu o primeiro elemento básico, fundamental da matéria, que foi o átomo, aí sim, o espírito apareceu, isto é, diretriz divina. Chegou. Naquele momento, que foi o primeiro átomo, esse primeiro átomo, ele só tinha um elétron externo, é um nêutron, o centro dele era um nêutron, só um elétron, uma bolinha azul dessa aí, girando em volta. Era um átomo com só um elétron girando, só um azulzinho por fora. É o átomo do hidrogênio. Isto é, o primeiro átomo da tabela periódica. Lembra de química, lá da segundo grau, tabela periódica? Gostoso, né? Hidrogênio, hélio, lítio e tal. Aí, tá vendo? Para que tem que estudar? Para entender o espiritismo, né? Aí, bom, hidrogênio, beleza. O espírito está ali, princípio espiritual, junto com a matéria, que é o átomo. Primeiro átomo, hidrogênio. Por que primeiro? Primeiro porque tinha só elétron. Depois partiu. Aí o princípio espiritual começou a evoluir. Usou matéria para crescer. Bom, eu queria comentar um detalhezinho só interessante, é que o espírito, isso para nós, eu achei, tem umas coisas nesse contexto que eu achei maravilhoso, me deixou
entusiasmado com a doutrina espírita, mais ainda. Porque, gente, esse átomo, o espírito entrou, aliou o seu átomo. Então, espírito, matéria e espírito. Princípio espiritual. Lembre-se disso. É porque ele foi aprendendo a ver o átomo do hélio. Tabela periódica. O hélio tem 2 elétrons girando. Já é mais complexo. Está aprendendo. O espírito está evoluindo em conhecimento e aprendizado e usando a matéria como a sua ferramenta. Depois veio lítio, 3 elétrons. Veio berilo, 4 elétrons. E foi até o urânio. Foi crescendo. Toda a tabela periódica. Lembra aquela tabelinha lá, hélio e tal? Foi crescendo. Chegou até o final, no urânio. Então, o espiritual, o princípio espiritual foi crescendo, o princípio espiritual foi crescendo, foi aprendendo aqui, trabalhando a matéria e aprendendo. Chegou no urânio. Fechou, acabou a tabela periódica. Aprendeu tudo que tinha que aprender dentro desse contexto da matéria, do átomo. E agora? O que faz? Isso é física, tá? Isto é, tabela periódica é física. Chegou no final, agora é partir para pegar esses átomos que já aprendeu, viu até agora, juntar e fazer mais coisas, transformar. Aí partiu, aprendeu tudo que tinha que aprender, partiu para a química. É na química que tem as transformações, os arranjos atômicos, é na química. Aí ele pegou na química e aprendeu tudo da química, transformações, as mudanças, os elementos químicos, beleza, química. Lá vai ele crescendo, ele está aprendendo, hein? Ele está aprendendo. Ele era ignorante no sentido de conhecimento, não tinha nada. Começou no átomo, lá junto com o átomo. Está crescendo. Agora que fechou a química, e agora? Acabou a química. Qual que é o próximo passo? Biologia. Depois da química, finalizou a biologia. A biologia, o que é? Bio, de vida. Estudo da vida. Agora, o princípio espiritual, o espírito com E minúsculo, vai partir para a vida. Biologia. Até agora era só matéria. O princípio espiritual estava aprendendo na matéria. Eu queria... Passa o que eu posso. Não. Bota. Pode deixar. Bom, queria terminar um pouquinho, falar mais um pouquinho aqui. É o seguinte. Toda matéria é feita de átomo. Falamos sobre isso. O átomo junto, faz a molécula e tal. O espírito precisa da matéria para ele evoluir, para existir. Ele não existe sem a matéria. O espírito, o princípio espiritual não existe sem a matéria. Mas ele vai intelectualizar a matéria, vai trabalhar junto com ela para crescer. Por exemplo, uma mesa. A mesa é feita de átomo, não é? Faz molécula, faz a mesa, a madeira. Se retirarmos o princípio espiritual da madeira, da mesa, ela desaparece. Os átomos desagregam-se e voltam para o fluido cósmico universal de onde vieram. Então, quem faz o formato que aglomera os átomos e moléculas é o princípio espiritual. O princípio espiritual. Portanto, que faz o nosso coração, que faz aglomerar, formar os conjuntos da matéria é o princípio espiritual. Lembre sempre disso. Ele comanda
toda a organização atômica. Bom, eu queria colocar Livro dos Espíritos, na questão 25, Livro dos Espíritos, questão 25. Pergunta Kardec: o espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade? Ele fala algumas coisas que não tem muito a ver com o assunto nosso, mas o importante é que ele fizer isso aqui. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade dela, tal. Resposta dos espíritos: ambos são distintos, espírito e matéria. Espírito com E minúsculo, lembrando sempre, princípio espiritual. Mas é necessário a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. A matéria não tem inteligência. O espírito já começou a ter, está crescendo, está aprendendo. É preciso a matéria para o espírito crescer. Ele usa a matéria para crescer e aprender. Bom, vamos agora falar ainda um pouco uma novidade. Recentemente, detectou-se o bóson de Higgs. Eu queria colocar isso aqui porque é curioso a colocação da ciência. Esse bóson de Higgs, ele é uma partícula menor do que a partícula do átomo, menor do que o lepton e o quartzo. Só foi aí, em 1960, mais ou menos, esse Higgs, eu notou essa hipótese. Existia alguma coisa que acontecia para provocar a formação de massa. Bom, esse Higgs. Mas em 2013 foi quando conseguiu detectar, lá na Suíça, naquele no LCH, aquele túnel de partículas, detectaram rapidinho assim, um flash, esse Higgs, o campo de Higgs. Mas por que isso é importante? E foi dado o nome dele partícula de Deus. Por quê? Porque essa partícula, por que Deus? Aqui ele fala assim, ó, ela está em toda parte e é difícil de definir. Porque ela aparece rapidinho e some. E está em todo lugar, instantaneamente. Mas o que ela faz de tão importante? É como se fosse pensamento, né? Ela existe, provoca a formação de massa, mas não, ela some, aparece e some. Nem com microscópio, nada. Ela aparece e desaparece. O que ela faz? Olha aqui, coisa maravilhosa. Essa é a partícula, esse campo de Higgs, essa partícula que vive no campo. Então, o quartzo e o lepton, lá no comecinho do Big Bang, que juntaram e formaram o átomo, a primeira matéria e tal, precisaram de ajuda. Descobriram isso agora. Que se o quartzo e o lepton, eles têm que passar pelo campo de Higgs. Se eles não interagirem com esse Higgs, com essa partícula, que na verdade é virtual, não dá para ver, ele não passa por ela e continua sem matéria. Para ele formar massa, o quartzo e o lepton, que são elementos primeiro da matéria, só vai ter massa se interagir com essa partícula chamada de partícula Deus. Olha que curioso. É interessante. Então, a matéria, no sentido de massa, só vai existir se houver a interação do quartzo e lepton com essa partícula Deus. Eu pensei, é isso mesmo, né? É Deus. O pensamento. A menos que o pensamento gera energia que gera massa, assim, depende do contexto, né, de formas de pensamento. Então, eu queria comentar, porque achei interessante essa colocação. Essa partícula, muito
ela parece muito difícil de ser detectada, ela é milésimo de segundo, ela aparece, some, muito pequena, menor que milhões de vezes menor que o átomo. Ela que dá a massa ao quark de Euler, dá a massa, permite que eles criem a massa, a matéria. É muito complexo, mas é muito bonito. Essa criação divina. Tem muita coisa para ver ainda, mas nesse universo da física, mas é maravilhoso isso aí. Vamos partir agora para a Terra. Bom, vamos partir mais da cooperação. Tá dando tempo. Bom, na Terra. Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. Agora, olha essa questão aí. Ó. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Livro dos Espíritos 45. Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço entre os espíritos ou outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Estavam em estado fluídico no espaço. Livro dos Espíritos. Elementos orgânicos, a vida, estava no espaço, aguardando um momento próprio, propício, para começar uma nova existência, no caso, da Terra. Então, não estava na Terra. Porque a Terra depois que a Terra esfriou, deu condições de vida orgânica. Ela não tinha antes, né? Era incandescente, eu lembro disso. A Terra era uma bola incandescente e tal. E aí fala, o espírito que vai agora aparecer na parte orgânica é o princípio inteligente do universo. Eu digo, o princípio agora vai partir para a parte orgânica, para a biologia. O princípio inteligente do universo, o espírito com E minúsculo, ele intelectualiza a matéria e precisa dela para existir e evoluir. Ele não existe a matéria, o espírito com E minúsculo. Não o nosso caso, ainda. Portanto, surgiu a Terra, condições de vida, os elementos estavam no universo, a base da vida, e desceram para a Terra quando houve condições de vida. Então, a Terra esfriou, ela surgiu a 4,5 bilhões. A bola de fogo que partiu do Sol, toda aquela história que a gente conhece, foi girando no espaço pela força centrífuga e força centrípeta, girando, ela formou essa bola. Então, há 3 bilhões de anos aproximadamente, surgiu a vida, o primeiro sinal de vida na Terra. 3 bilhões de anos. Vida, né, homem? Vida no sentido de vida orgânica. Tá? Da obra Caminho da Luz de Emmanuel, fala que Jesus reuniu nas alturas os intérpretes do seu pensamento, tal, e viu que a Terra estava, vou passar assim rápido, que a Terra estava em condições de receber vida. E aí, desceu para a Terra aquela massa gelatinosa sobre a Terra. Essa massa gelatinosa era o protoplasma, que é a parte viva da célula. A célula tem algumas partes que não são vivas, são moléculas só. A parte viva da célula. Porque a célula é formada de moléculas, gente. Átomo e molécula formam a célula. Pronto. A vida na Terra começou aí. Primeiro veio do espaço, estava aguardando um momento para começar a vida na Terra. Bom, mas por enquanto não existia nada na Terra de vida. Vou passar por último. Quero mostrar como é que é uma célula, tá? Essa é a célula, tá? Esta é a célula. A unidade básica da vida orgânica. A célula. Bom, por que eu estou mostrando esse desenho da célula? Essa foto aí. Porque a célula é a unidade básica da vida orgânica. A primeira é a partícula básica da vida orgânica.
Aí eu queria aproveitar para fazer um paralelo aí. Observem que uma teoria científica, panspermia, porque a geração espontânea que a ciência tentou lançar como uma ideia foi descartada. Isto é, vida orgânica a partir de mistura de alguma coisa inorgânica. Mas a panspermia, que é ciência, dizem que, aceita até hoje, que a vida na Terra também veio do espaço, coincidindo com o Livro dos Espíritos e com o que Emmanuel falou. No espaço existia já os micro-organismos, mas estavam lá. Quem criou isso aí? Nada, não. Aí tem volta aquela história, cair. Mas tudo bem, começou lá, Deus criou os micro-organismos e lançou na Terra. Lançou na Terra, o protoplasma, aquela massa gelatinosa que caiu sobre a Terra, e aí, os primeiros seres vivos, células, formou-se a célula. Depois, a célula multiplicou-se, isto é uma reprodução assexuada, não tem sexo. A por si só foi replicando. Depois veio as algas, que era a reprodução sexuada, e aí foi para frente, né? Agora, eu queria só aproveitar a nossa fase da pandemia, do vírus, para finalizar o seguinte. Nós sabemos que 3 milhões de anos começou a vida na Terra, pela célula, depois veio fase do ser humano, veio a 3 milhões de anos, primeiro ser parecido com o homem, e o Australopithecus, que tem até aquela Lucy, que mandaram fazer uma montagem há um tempo atrás, acharam a moçada dela tal. Depois veio o homem de Neandertal, há 200 mil anos, lá na África, a maioria tudo na África, e há 200 mil, mais ou menos, Homo sapiens, que já é quase nosso DNA 100%, há 50 mil, o sapiens sapiens, que já é nosso. 50 mil para cá já é o homem como nós somos. Foi se ajustando, o Neandertal desapareceu, ele extinguiu-se, acho que não houve reprodução suficiente, vivia muito entre eles, cruzamento esquisito, e acabou. Mas ficou o sapiens, depois o sapiens com 50 mil anos. Então, com 50 mil anos, iniciou-se a vida hominal, realmente. Isto é, hominal no sentido já com inteligência, já com capacidade mesmo, como nós estamos aqui, mais ou menos assim. 50 anos atrás já é o homem sapiens. Bom, quero fechar só com um comentário. Observem. Em 1947, Kardec lançou os Espíritos. Em 1957, lançou os Espíritos. Em 1959, Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies. Coincidência? Duas ideias distintas, aparentemente, mas quase juntas, né? Depois, nós vemos essa partícula de Deus, que eu achei maravilhosa. E, finalmente, eu queria fechar, lembrando essas coincidências, para a gente falar sobre o vírus. Se a célula for o primeiro ser vivo, e o vírus? É mais rudimentar que a célula. O vírus, ele alimenta a célula, ele só sobrevive com a célula, dentro da célula. Portanto, o vírus, a maioria aceita como depois da célula, porque precisa da célula para sobreviver. Então, o vírus, só que ele reproduz dentro da célula.
mas ele tem inteligência, ele escapa do sistema imunológico, ele é capaz de pensar no sentido de artifício, de criar, ele faz mutação. Estranho, ele é o ser vivo ou não é? Alguns cientistas dizem que não é. Outros dizem que é. Mas, em resumo, nós somos evolucionista ou criacionista? Somos evolucionista ou criacionista? Dá tempo. Somos criacionistas ou evolucionistas? Bom, eu vou colocar o que eu concluí, que a gente concluiu, que eu... Deixa o... É o seguinte, nós somos evolucionistas, mas não conforme Darwin. Nós somos criacionistas, não conforme a Gênesis, porque nós acreditamos que quem evolui não é a matéria, como Darwin disse. Quem evolui é o espírito. Portanto, nós somos evolucionistas, acreditando que o espírito evolui. Somos criacionistas por quê? Acreditamos que Deus começou. Deus criou as partículas de vida, os elementos básicos da vida. Lançou os germes de vida. Sabemos de onde? Criação divina, um mistério de Deus, mas partiu de Deus, a princípio da vida. Veio do espaço, que foi no espaço que Deus criou, lançou sobre a Terra. O protoplasma, que é a parte viva da célula, o núcleo principal. Portanto, nós somos evolucionistas, mas com uma diferença. Nós acreditamos que quem evolui é o espírito, porque o ser humano nominal, nós temos o espírito com E maiúsculo. Nesse caso, já é independente. Nesse caso, ele existe sem a matéria já. Agora é diferente. Ele existe sem a matéria. No assunto da nossa palestra, mas lembrando que o espírito nominal, ele existe sem a matéria. Ele usa a matéria para evoluir, sim, precisa dela para evoluir, porque no plano espiritual ele aprende muito teoria. Praticar é aqui. A matéria ajuda o espírito individual, nominal, o homem, a evoluir, mas ele existe sem a matéria. E o espírito, com o minúsculo, que é o princípio espiritual, não existe sem a matéria. Portanto, a conclusão é essa. Nós, espíritas, acreditamos que quem evolui é o espírito. Somos evolucionistas, mas crendo sempre que quem evolui é o espírito. Essa é a minha proposta, a conclusão, e eu acredito que é a mais provável, a mais clara, a mais coerente para nós espíritas. Está fechado. Então tá ótimo. Muito obrigado. Agora, se você puder, por favor, só tirar a apresentação, que daí eu vou para o chat aqui para a gente ver as perguntas que já tem aqui do chat. Deixa eu habilitar só aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos começar, então, para a segunda parte da palestra, que é exatamente as perguntas que nós temos aqui, tá? E depois eu queria, no final, eu vou ler as perguntas que tem aqui, eu queria, no final, te fazer uma. Se já foi respondida tudo aqui, tranquilo. Mas eu fiquei com uma dúvida depois, acho que a gente se fala mais tarde. Ó. Tá bom. Vamos lá. Ó. O criacionismo e o evolucionismo são teorias que buscam explicações para as transformações dos seres vivos e minerais. Podemos considerar que as religiões, inclusive o espiritismo, podem também ser considerados como teoria? E por quê? Essa é uma pergunta. Espiritismo, o Belardo sempre com as questões, né? Ele vai na veia. Ele sempre cutuca, né?
Abelardo, é o seguinte. Primeiro, espiritismo não é teoria, né? É o concreto, é real, está na pele, chega a doer. Não é teoria. O espiritismo, ele tem os seus conceitos, as suas propostas, que são... Nós sabemos que o espiritismo é racional, ele tenta mostrar as coisas dentro da razão, e tanto assim que nós acreditamos na evolução da matéria junto com o espírito. Portanto, o espiritismo não é teoria, é concreto, é prático, está aí na literatura, nas comprovações da ciência, que a gente caminha junto com a ciência, tanto que o Big Bang, que a gente acredita que é fato, que é verdade. Portanto, no meu ver, não existe esse binômio teoria e espiritismo. Espiritismo é prática, é real, é fato. Agora, temos só os parâmetros para ser avaliado, mas não é teoria. Ok. Vamos lá. A segunda pergunta. Ó. Do ponto de vista científico, os argumentos, premissas e juízos requerem conclusão válida ou verdadeiras e ainda lógicas. Qual das duas teorias em questão corresponde com a doutrina espírita? Eu acho que você já falou mais ou menos isso agora no finalzinho, mas acho que vale a pena só dar uma reforçadinha, né? Reforçada? Vamos lá. As duas premissas, como está dizendo, deve ser a criacionismo e evolucionismo, né? Como disse, nós somos evolucionistas, sim. O espiritismo é evolução, sim. Mas acreditamos que quem evolui é o espírito. Ele usa a matéria como ferramenta, como recurso para evoluir. O espírito com E minúsculo, o espírito com princípio espiritual. Ele intelectualiza a matéria e evolui com ela. Ele precisa dela para evoluir, mas ela precisa dele para ser intelectualizada. A matéria sem espírito, ela é burra. Ok. Vamos lá. Terceira pergunta. Será que podemos negar o criacionismo, sabendo-se que somos criação de Deus? Não. Nós somos criacionistas também. Criacionista do princípio que a semente da vida, lá o protoplasma, a célula, não a célula em si total, parte da célula, a parte viva da célula, o protoplasma, é a criação divina, que não sabemos onde iniciou, como é que funciona. Está no universo e é lançada nos planetas, nos globos, a cada momento que esse globo tem condição de receber a vida. Os engenheiros siderais trabalham nos universos, nos planetas prováveis para receber a vida. Então, existe no espaço essas sementes, essas partículas de vida. Então, somos criação de Deus, sim. Mas, partindo dali, nós somos... Aí, sim, nós começamos a evoluir. Nós, com a ajuda do Espírito, fomos evoluindo. Somos criacionistas e evolucionistas. Ok. Quarta pergunta. O evolucionismo poderia ser novos estudos mais aprofundados para explicar melhor todas as criações de Deus e suas transformações? É exatamente o que foi colocado, né, Abelardo? O evolucionismo, sim. O darwiniano, o evolucionismo de Darwin, a matéria evolui. Nós acreditamos que tudo evolui, matéria sim, mas ela evolui com as diretrizes do princípio espiritual, não é sozinha, por si só. A matéria vai evoluindo, mas com a inteligência e diretriz do princípio espiritual, do espírito. Isto é uma proposta válida, parcialmente válida para nós espíritos. Repetindo, nós somos criacionistas e espiritualistas.
dois conjuntos se intercedendo, no centro da interseção está nós. Acreditamos que somos criados por Deus, simples e ignorante, lá no protoplasma. E ali fomos crescendo, até chegar hoje na Tereza, no Alexandre, já não somos mais nem ignorantes nem simples, né? Tá bom. Vamos lá. Se o espírito só existe com a matéria, como foi dito, no caso dos desencarnados, eles, né? Os espíritos Ah, não tá. existem, então? Ah lá, não entendi direito. Por favor, Bom, pode vamos refazer lá. esse O conceito? espírito com E minúsculo, o princípio espiritual, só existe com a matéria. Ele precisa da matéria para evoluir, para crescer, para aprender. Ele age na matéria. Depois que chega no nominal, que aí tem a reencarnação, que tem o plano espiritual, que não existe, na matéria não existe desencarnar ou desencarnar, certo? Quando passa para o homem, o ser nominal, o espírito com E maiúsculo é independente da matéria. Ele usa a matéria como subterfúgio, como uma ajuda para evoluir, para vamos colocar, para acelerar o processo evolutivo, que no plano espiritual é muito lento a evolução. Lá não tem teste prático, aqui é a prova, lá é estudo, aqui é prova. Portanto, aí o espírito vive, existe sem a matéria. Mas, enquanto ele não é nominal, ele precisa da matéria para existir. O espírito com ímã, princípio espiritual. Na folha, na planta, tudo isso, ele só vai crescer, depois passa para o cristal, tudo isso aí é baseado na evolução do espírito, não da matéria. Portanto, o espírito existe sem a matéria. O espírito com E maiúsculo, individual. Podemos falar o espírito inteligente, então. Não, o princípio espiritual é também inteligente. Mas ele está aprendendo, ele é inteligente porque ele aprende. O princípio espiritual, o princípio inteligente, é a mesma coisa. Lá no comecinho ele começa a aprender. E vai ficando mais inteligente, mais conhecimento, experiência, até chegar no homem. Tá, joia. E a última pergunta aqui que tem no chat, que é a sexta, ó. O seu Abelardo, ele fez uma pergunta e depois ele reformulou aqui. Então, vou ler a pergunta reformulada, tá? Aqui, ó. Penso que as duas teorias, criacionismo e evolucionismo, se fundem e se completam entre si, pois a biologia nos ajuda a compreender os fenômenos que dão origens e transformações na natureza e nas espécies. Podemos considerar este pensamento? Eu não diria que se fundem, não. Porque seu livro não funde com ninguém, porque ele é muito ortodoxo. Deus criou tudo ali daquele jeito, o universo é assim como está hoje, acabou, bonitinho assim. Tá? A minha rainha nasceu linda daquele jeito mesmo, todo mundo nasceu bonitinho, redondinho assim, não mudou nada. O criacionismo é bem pontual, é isso. Não evolui, não transforma, não muda. A única coisa que o criacionismo adiciona ao nosso conceito evolucionista é a criação inicial da primeira semente, aquele que Deus criou. Deus criou a primeira semente, mas não que as duas teorias se fundem. É água e vinho, no sentido de, água e óleo. Não mistura. O conceito criacionista não mistura são totalmente opostos. Tá, joia. Eu queria te fazer a pergunta, mas você já respondeu para mim. Não, já respondeu, não precisa mais não. Já está tudo certo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém gostaria de perguntar, complementar mais alguma coisa? Tereza, Rosina, Viviane, não? Sandra, Cristina? A hora é agora, hein? Se não, acho que a gente já pode, então, agradecer, né, o Ladislau, que realmente é um tema muito complexo, né, e foi bem explicado aqui, inclusive, deu para dar uma diferença bem
bem grande aí Foi um resumo, eu fiz um condensado, né? Que é do muita que é o coisa. outro, é verdade. Mas ficou, para mim, pelo menos, ficou mais claro algumas coisas. E agradecer você por estar aqui com a gente, né? Desprendendo seu tempo aí, ensinando a Estamos gente juntos, aprendendo junto, né? um pouco de evolução, né? Um pouco de tudo. Alguém gostaria de fazer um encerramento? Gostaria, Tereza, de fazer um encerramento para a gente? Não, liga o microfone, por favor. Posso sim completar o que você já fez, né? Já está fazendo, né? É isso aí. Obrigado, viu? Então, vamos lá. Vamos encerrar o nosso trabalho. Agradecendo aos mentores amigos do Pequeno Templo da Fraternidade, que nos apoiam, que nos auxiliam, nos orientam. E neste período da pandemia, foi a forma que encontramos de estarmos mais unidos, mantendo as energias positivas, amorosas e fraternas da nossa querida casinha. E assim, todos os sábados, todos os domingos, às 19h30, podemos emanar energias de amizade, de fraternidade para os nossos, para com os outros, nós trabalhadores, e que possamos vibrar também pelo nosso pequeno templo, para que ele continue firme com o plano espiritual, trabalhando noite e dia, mantendo todos os trabalhos, atendendo os desencarnados, mas também muitos encarnados que oram e pedem o auxílio do plano espiritual. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, que possamos assim elevar o nosso pensamento até Ele, para que na sua bondade e misericórdia, todo este momento difícil, apesar de tanta dor e sofrimento, temos a certeza de que Ele está no leme, Ele está comandando, e precisou que nós, humanidade, passássemos por esta pandemia para que todos nós despertássemos mais para o nosso compromisso enquanto espírito imortal, de estarmos seguindo esse ensinamento que Deus sempre enviou e que o nosso Mestre Jesus foi o maior dos profetas, o maior mensageiro, que reencarnou entre nós, testemunhando, encarnando entre nós o que é realmente viver para evoluir, para retornarmos ao seio de Deus, nosso Pai. Que nós todos, então, saibamos entender este momento de dor e sofrimento, na certeza de que vieram essa dor e o sofrimento para um despertamento de nós, humanidade, para que nós vivenciemos mais todo o potencial do bem, da positividade, do desapego das coisas materiais, do egoísmo, da egolatria, para que possamos realmente seguir esse caminho de evolução. Agradecemos a Jesus essa força que Ele nos tem dado através dos seus ensinamentos, e que nós, que já temos desculpa, um pouquinho mais desses conhecimentos espirituais, possamos testemunhar mais na nossa vida cotidiana, no lar, no trabalho, onde quer que estejamos, essa conduta esperada por nós, espíritas, cristãos, que seguimos o ensinamento de Jesus, que é da manutenção da nossa fé, da nossa esperança em dias melhores, da nossa postura realmente como aprendizes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a todos mais uma vez, ao nosso irmão Ladislau, vamos então encerrando com muito carinho o trabalho da noite de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, obrigado a todo mundo. Valeu, Ladislau, mais uma vez. Obrigadão aí por estar aqui conosco no domingo. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Até domingo que vem, se Deus permitir, né? Que a gente está aqui. Obrigado a todos vocês, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Ladislau, professor Ladislau. Parabéns. Beijo para todo mundo. Vocês também. Tchau, tchau. Beijo, Até boa logo. noite. Tchau. Boa noite.